Shalom, pessoal, uma ótima semana, que Deus te abençoe com proteção, provisão, direção para tudo que você precisa. Quero ler com você um texto que está registrado na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do 11 ao 13. Vamos do versículo 11 até o 13. Tito 2,11 é um dos versículos mais repetidos do Novo Testamento. Mas o 12 e o 13, que são complementos profundamente importantes, eles não são citados. E essa incompletude gera uma dificuldade de compreensão do que é a graça de Deus e de como ela opera. A despeito disso, uma das principais heresias nos dias atuais é aquilo que nós nomeamos de hipergraça, que na prática é uma má compreensão do que é a graça de Deus. Esse não é o tema do nosso vídeo de hoje. Prometo, inclusive, falar sobre isso. Já gravei alguns vídeos sobre isso em outros canais. Se não me engano, no canal da nossa igreja tem um vídeo por título assim: Hipergraça em 8 minutos ou menos. Canal da Lírio Armação. Mas prometo também falar aqui no Renovamente sobre isso. Não é o tema hoje, mas esse versículo tem tudo a ver com a compreensão da graça de Deus. Tito capítulo 2, versículos 11 ao 13, diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, do 11 ao 13. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Por que o Tito 2,11, versículo 11, falando de salvação, é tão conhecido e o 12 e o 13 é desconhecido? Quando nós falamos de graça, nós aplicamos muitas vezes a graça à composição da salvação, ao momento da salvação, no sentido de que a nossa salvação ela é imerecida. Não há nada que eu possa fazer, que você possa fazer, para nós merecermos a salvação. Então Jesus, ele nos salvou, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, não tínhamos nada de valor para oferecer. Esse preço foi pago pelo sacrifício de Cristo na cruz. É muito fácil compreender a graça na sua operação salvadora. Mas a graça, ela também é pedagógica no que diz respeito a nos ensinar como devemos viver. Na minha versão, que é uma versão um pouco mais antiga, olha o que está escrito no verso 12, que nós precisamos aprender a viver neste presente século. Quando o apóstolo Paulo fala de presente século, fala dessa vida. Muitas vezes, quando queremos falar de empregos comuns, nós falamos assim: qual o seu emprego secular, né? Qual a sua atividade profissional secular? A palavra secular tem a ver com as coisas deste século, ou seja, as coisas deste plano, desta dimensão. Então, nós precisamos viver nesta dimensão de maneira sóbria, justa e piedosa. E quem nos ensina a viver dessa maneira também é a graça. É claro que viver de maneira santa requer uma obediência nossa, mas essa obediência ela não é sustentável sem a graça de Deus. Então eu te pergunto, quem é que resiste à tentação? É você ou o Espírito Santo que está em você? É você que resiste, mas quem te capacita para resistir à tentação é o Espírito Santo. Quem resiste ao pecado? É você ou Deus? É você, mas quem te capacita para vencer o pecado é Deus, entende? Então você só consegue vencer por conta de uma operação que está ocorrendo dentro de você, que é a graça. Basicamente, para você entender,
Eu quero utilizar o exemplo de um salva-vidas no mar. Um salva-vidas, ele fica ali na praia procurando evitar ou agir diante de um acidente pessoal. Na maioria das vezes, um afogamento. Pode ser também que a pessoa seja vítima de um ataque de animais, animais marítimos, né? Animais marinhos, perdão, como um tubarão, uma baleia, um peixe, enfim. Ele está ali para poder salvar as pessoas. E o salva-vidas, ele só é ativado no momento que ocorre um acidente ou uma iminência de um acidente desses. Então a pessoa está lá se afogando, ela começa a gritar, ou o salva-vidas vê, outra pessoa vê e alerta o salva-vidas. Imediatamente o salva-vidas ele entra no mar para salvar essa pessoa. Da mesma forma, Jesus, ele é o nosso salva-vidas. Jesus, ele me salvou quando eu estava me afogando no mar da vida. Assim também ocorreu com você em algum momento. Para falar a verdade, diversas vezes, diversos momentos, até diários, Jesus permanece sendo o nosso salva-vidas e a quem nós recorremos quando estamos em estado de perigo. Só que o salva-vidas, quando ele vai salvar essa pessoa que está se afogando, não dá tempo dele ensinar a nadar. Ele não vai chegar ali com a pessoa próxima à morte e dizer, olha, você tem que fazer assim com o braço, assim com as pernas, a técnica é essa. Assim. Não, não. Ele tem que resgatar a pessoa imediatamente. Inclusive, no protocolo de salvamento de um salva-vidas, se a pessoa estiver muito afobada, porque às vezes o susto, o medo do afogamento, deixa a pessoa tão afobada que ela atrapalha o processo de salvação. É um protocolo profissional de salva-vidas, ele nocautear a pessoa. Não sei se você sabia disso. Então ele aplica um golpe na pessoa de modo a nocauteá-la, porque a pessoa desacordada ela não vai oferecer resistência para o salva-vidas. Porque mesmo com a técnica de salvamento, às vezes a pessoa está tão afobada que ela acaba se afogando e afogando o próprio salva-vidas. Então é uma recomendação muito séria isso. Né? Isso inclusive nos ensina muito, porque muitas vezes Jesus quer fazer a obra na nossa vida e a nossa vontade, a nossa afobação, o nosso descontrole é tão grande que muitas vezes Jesus tem que nos nocautear, nos dar um golpe duro para que ele possa trabalhar em nós. É nessa hora que você vai entender por que muitas vezes você clama, Jesus, vem ao meu socorro, me salva, entra com providência em minha vida. E parece que quando você começa a orar, as coisas pioram. Parece que você começou a orar e parece que a luta ficou mais forte ainda, a provação ficou mais forte ainda. Quem sabe não é Jesus te nocauteando, te dando um golpe, mas na verdade para ajudar no teu processo de salvação. Porque, gente, tem coisas que nós só vamos compreender quando Jesus chega na situação. Tem coisas que nós só vamos começar a superar quando Jesus chega na situação. Não tem jeito. Então, o salva-vidas, ele salva aquela pessoa, resgata aquela pessoa, coloca na areia. Se precisar do procedimento de primeiros socorros, ele faz aqueles procedimentos. Agora, esse é o processo salvador da graça. É Tito 2,11. A graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Mas os versículos 12 e 13 também nos mostram que essa graça é pedagógica. Ela nos ensina a viver nesse mundo. Ou seja, Jesus, ele não apenas te salva para te livrar do inferno, mas ele te salva para te ensinar um novo modo de vida que é infinitamente mais saudável do que qualquer estilo de vida que não seja o que Jesus te ensina. Então, depois que o salva-vidas salvou aquela pessoa do mar, ele vai ali agora indicar para que aquela pessoa entre num curso de natação. Ou ele mesmo se oferece para dar aquela aula. Eu vou te ensinar a nadar para que você não volte a morrer com as mesmas dificuldades. Da mesma forma, Jesus ele nos resgata das mãos do inimigo, mas ele nos insere num processo que nós chamamos de discipulado. O discipulado é justamente isso. Trazendo um exemplo bem prático, imagina alguém que vive uma vida sem conhecer Jesus, é casado e vai vida promíscua, traindo a esposa, o marido, brigando em casa, aquela confusão, aquele tumulto, aquele furdunço. Essa pessoa encontra Jesus. Jesus salvou essa pessoa, mas é o processo de discipulado que vai ensinar a pessoa não apenas a não trair. Né? O que é que você fazia antes de conhecer Jesus? Eu traí a minha esposa, traí o meu marido. Não, mas agora não é só não trair, agora você vai aprender a tratar o seu cônjuge bem.
Você vai aprender a utilizar melhor as palavras, você vai aprender a presentear, a fazer carinho, a dialogar. Então esse processo do que fazer, de como proceder, é o processo de discipulado, é a pedagogia da graça, é o salva-vidas te ensinando a nadar, para que quando você for entrar no mar da vida, você não morra afogado. E é interessante, gente, que o mar é algo a ser desfrutado, né? Eu gosto muito do mar, tanto passando pelo mar em cima de uma embarcação, um ferryboat, como é muito conhecido aqui em Salvador, uma embarcação qualquer, ou nadando, indo na praia, ou praticando natação numa piscina, enfim, a água é algo bacana. Mas quando você não sabe nadar, você não consegue desfrutar daquilo. Você só vai até certo ponto, porque é perigoso para você. Então, aprender a nadar, quando você aprende a nadar, você consegue desfrutar melhor, você consegue desfrutar com mais profundidade das águas do mar. Da mesma forma, quando você é discipulado pela graça de Deus, discipulado pela palavra de Deus, você consegue desfrutar melhor da vida, porque é simbolicamente Deus te ensinando a nadar no mar da vida. Então eu te convido, você que já ama Jesus, você que já tem Jesus no coração, a entrar num processo de discipulado, a provar da pedagogia da graça, que te ensina a viver, como diz o versículo 12, de modo sóbrio, justo e piedoso, para você desfrutar da vida para a glória de Deus, tá bom? Vamos orar juntos, eu desejo que você receba essa palavra no seu coração, deixa um like aqui nesse vídeo e vamos orar para concluir. Santo Deus, obrigado por essa palavra e eu te peço de modo bem direto, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, nos discipular através da sua graça. Que possamos ter um entendimento, Pai, de que Jesus não veio morrer na cruz apenas para nos livrar de uma condenação futura, mas também para nos ensinar um modo de vida excelente aqui nessa terra, nesse tempo, para que nós possamos desfrutar do mar da vida. E, ó Deus, eu te peço, se tem alguém que está se afogando nesse momento, eu creio, Pai, que Tu és o salva-vidas que vai ao resgate dessa pessoa. Eu creio que Tu tens interesse em salvar essa pessoa, em livrá-la do mal. Entra com a Tua providência, entra com o Teu livramento nesse momento. E que ainda esta semana nós possamos ver a Tua glória em nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente, que o Senhor te abençoe profundamente. E se você entendeu essa palavra, comenta aqui embaixo. Eu quero aprender com o salva-vidas do meu coração. Glória a Deus. Até a próxima. Lembrando que de segunda a sexta nós temos um encontro matinal aqui às 7h30 da manhã. E toda quinta-feira ao vivo e aberto aqui no canal para todo mundo. A nossa imersão, a nossa mentoria às 19 horas. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.